Oi, gente, tudo bom? Voltei, faz bastante tempo que não faço um vídeo. E esse vídeo tem um formato completamente diferente. Não que eu vá passar a ter esse tipo de formato de vídeo, mas esse vídeo vai ter esse formato. É algo que eu já queria conversar aqui, eu acho que tem tudo a ver com o canal, que é pais, filhos e, enfim, toda essa relação aí, né? E eu acho que o canal é muito, assim, focado nisso. Então, eu acho que é um assunto que tem tudo a ver. Eu tô com um relato. Gente, eu vou fazer o possível pra não chorar. Eu reli esse relato umas 10 vezes e cada vez que eu li eu chorava. Então, daí teve uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou usar esse relato mesmo assim, e se eu chorar, paciência, já vou avisar vocês antes, porque é muito difícil, independente da sua situação, é muito difícil você ler isso e não sentir nada. Pelo menos é difícil pra mim. Mas eu acho legal, eu achei interessante e eu quero postar aqui pra vocês, tá? Então, pra que o vídeo não fique muito longo, eu já vou começar. Aí, e depois eu vou fazer ainda o vídeo parte 2 do meu anel, gente. Que eu falei, nossa, eu esqueci de fazer esse vídeo. E eu sei que eu pulo de uma coisa que não é tão importante para uma coisa super, né, importante, mas é assim que eu sou e é assim que esse canal, enfim. E eu espero que esse vídeo toque muita gente, esse vídeo faça às vezes as pessoas refletirem no que estão fazendo. Pode não ser exatamente a sua situação, mas eu acho que pode ser a situação de muita gente e eu espero que ajude de alguma forma. Então vamos lá. É um relato de uma mãe separada com 2 filhos. Pelo menos ela só fala desses 2 filhos aqui, não sei se ela tem mais. Mas vamos ver. Esse é o relato, tá, gente? Eu vou tentar mudar as palavras, vou tentar mudar o tom, porque muitas vezes aqui no relato dela, ela fala como se fosse, a mãe, né, fala como se fosse o pai. Então, nessas horas, eu vou tentar mudar minha voz um pouco para que vocês entendam que no caso, seria o pai. E também ela fala como se fosse os filhos. Nessa hora, eu também vou mudar um pouco a minha voz para que vocês entendam que é uma outra pessoa falando, tá? Então, vamos lá. Eu assisto os meus filhos sofrerem e não posso fazer nada. E talvez o pior é saber que quem está causando isso não percebe. Eu sou mãe, divorciada, e como muitas histórias por aí, a nossa também virou 2 casas. 2 rotinas, 2 famílias. Eu segui minha vida e ele seguiu a dele. Eu já tô... Hoje eu tenho meu marido e ele tem a esposa dele. Hoje, os nossos filhos vivem neste meio, tentando pertencer aos 2 lados, sem machucar nenhum. Por fora parece tudo organizado, cada um com seu espaço, cada um com seu papel. Mas por dentro é muito mais complicado do que parece. Porque o problema nunca foi a distância, nunca foi a rotina, nunca foi o fato de existirem 2 casas. O problema sempre foi algo muito mais silencioso, o mais difícil de enxergar, a forma de comunicação. No começo, não parecia nada demais, e talvez seja por isso que demora tanto para perceber. Eram perguntas simples, disfarçadas de preocupação. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre quem estava comigo. E talvez para quem pergunta pareça normal, mas para quem responde, não é. Porque uma criança não sabe lidar com isso. Ela não sabe filtrar, ela não sabe interpretar, não sabe até onde ela pode ir. Ela só sente. E o que ela sente é peso. No começo eles respondiam, com cuidado, tentando não errar, tentando não desagradar,
como se cada resposta precisasse ser pensada 2 vezes. Mas com o tempo as perguntas deixaram de ser só perguntas e começaram a carregar algo mais. Uma intenção, uma direção, uma pressão. E mesmo quando eles tentavam evitar, não funcionava. Porque não era uma conversa que mudava de assunto, era uma conversa que voltava sempre. Mesmo quando eles diziam: pai, eu não quero mais falar disso, vamos mudar de assunto, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Mas nunca era o suficiente. Sempre voltava, como se a resposta deles não fosse aceita, como se existisse uma resposta certa e eles ainda não tivessem dado. E sem perceber, uma criança deixa de ser só filho e começa a se sentir responsável por provar alguma coisa. E isso pesa, pesa mais do que devia, pesa de um jeito que muda tudo. Então começaram as falas, aquelas falas que parecem simples, mas não são. Você precisa prestar mais atenção no que está acontecendo aí. Você não está vendo tudo. Tem coisa errada que você ainda vai entender. E pode parecer só uma opinião, mas para uma criança isso vira dúvida. Dúvida sobre a própria casa, dúvida sobre a própria mãe, dúvida sobre o lugar onde ela deveria se sentir segura. E aí, sem perceber, a criança começa a observar mais, a analisar mais, a desconfiar mais de coisas que nunca deveriam ser questionadas. E o pior é que ela não tem como dividir isso, não tem com quem dividir isso. Porque se ela fala, pode estar traindo um lado. Se ela não fala, carrega sozinha. Isso vai acumulando silenciosamente. E com o tempo veio algo ainda mais difícil de assistir. Quando eles tentavam se posicionar, quando tentavam dizer que não queriam aquele tipo de conversa, a resposta não era de respeito. Era a invalidação. Você só está repetindo o que te falam. Você não pensa por você mesmo. Você virou um papagaio. E neste momento, não é só uma conversa ruim, é a identidade sendo atacada. É uma criança sendo diminuída por tentar se proteger. E tem um momento que a gente percebe que não é mais só desconforto, é dor. Só um minuto. Voltando, gente. E tem um momento que a gente percebe que não é só mais um desconforto, é dor, porque não para. Mesmo que eles pedem, mesmo que eles imploram, mesmo quando eles ficam em silêncio, não para. E o silêncio não é paz, é medo de piorar. Eu vi meus filhos começarem a medir as palavras, pensar antes de responder, apagar mensagens, reescrever, ler de novo, como se qualquer palavra errada pudesse virar um problema. E isso não é normal. Criança não deveria sentir medo de conversar com o próprio pai. Criança não deveria sentir que precisa andar em ovos para manter uma conversa. Mas eles sentiam, e eu via, e eu sentia junto. E então vieram as palavras que marcam, aquelas que não vão embora, aquelas que mesmo depois da conversa acabar, ficam. Você não pensa por você mesmo, você só repete o que te falam, você virou um papagaio. Mas não parava por aí, porque junto com as palavras vinha o tom, o sarcasmo, os risos, a forma de falar que diminui, que ironiza, que transforma a dor em deboche. E aquilo machuca de um jeito diferente, porque não é só o que é dito, é como é dito. É sentir que sua dor não está sendo levada a sério, é sentir que você está sendo ridicularizado por tentar se proteger. E teve momentos que foram além, momentos que a conversa deixou de ser uma conversa e virou ataque. Desculpa, gente. Você se rebaixou, você se vendeu, olha no que você virou. E talvez, para quem fala, isso só seja um momento de raiva, mas para quem escuta, isso fica, isso constrói, isso destrói. Porque quando vem de fora, já machuca. Mas quando vem de um pai, confunde, desestrutura, quebra algo por dentro. E o que mais doía era ver eles tentarem. Eles tentaram tantas vezes colocar limites. Eu não quero falar disso, isso me incomoda, vamos mudar de assunto, eles tentaram. De forma respeituosa, de forma clara, de forma madura, mais do que muitas crianças conseguiriam. E mesmo assim não foram ouvidos. E tem algo que quase ninguém fala sobre esse tipo de situação.
é que o problema não é só o que é dito, é a repetição. É o fato de nunca parar. E de sempre voltar, de não existir espaço para respirar, de não existir espaço para ser só filho, sem precisar se defender. E isso cansa de um jeito que não dá para explicar. E eu assistindo tudo isso sem poder fazer nada, sem poder entrar, sem poder interromper, sem poder proteger. Porque qualquer tentativa minha era vista como ataque. Qualquer palavra minha virava prova de que eu era o problema, de que eu era a inimiga. E quando você é vista como inimiga, você perde o direito de ajudar. Você perde o direito de proteger. Você perde até o direito de ser mãe em certos momentos. Então eu aprendi a ficar em silêncio. Mesmo quando tudo em mim... Mesmo quando tudo em mim gritava. Mesmo quando eu queria pegar os meus filhos e dizer: isso não é certo. Isso não é justo. Você não merece ouvir isso. Eu não podia, porque podia piorar. Então eu fazia a única coisa que me restava. Eu ficava ali, vendo, sentindo e guardando. Ai, gente, eu sabia que eu ia chorar, tá? E olha que eu li isso aqui milhões de vezes. E aos poucos eu vi meus filhos mudarem. Ficarem mais quietos, mais fechados, mais cansados. Aquela leveza que eles tinham foi sendo substituída por cuidado. Cuidado ao falar, cuidado ao responder, cuidado ao existir. E isso quebra uma mãe. Porque você percebe que não foi um momento, não foi um dia ruim, não foi uma fase, foi um processo lento, constante, silencioso que foi afastando. E aos poucos, sem que ninguém anunciasse, sem uma grande briga, sem um momento específico que marcasse, aconteceu. Eles começaram a se afastar, não de uma vez, não de uma forma óbvia. Foi aos poucos, nas respostas mais curtas, no tempo maior para responder, na falta de vontade de continuar a conversa, até que um dia o silêncio ficou. E o silêncio diz muito. Diz que eles não conseguiam mais explicar. Diz o que eles já tinham tentado dizer tantas vezes e não foram ouvidos. Diz que cansou, diz que doeu, diz que chegou no limite. E o mais difícil, não haver um filho com raiva, não haver um filho responder atravessado, não haver um filho se rebelar. O mais difícil é ver um filho cansado. Porque quando uma criança se cansa, ela não briga, ela se afasta. E eu vi isso acontecer bem na minha frente. Vi meus filhos tentando continuar amando alguém que estava machucando eles. Tentando justificar, tentando entender, tentando não desistir, porque eles amam. Eles sempre amaram. E isso não foi o problema. O problema foi a forma como o amor era tratado. Porque chega um momento que amar não é o suficiente para aguentar. E isso é uma das coisas mais difíceis de aceitar, porque a gente cresce acreditando que o amor resolve tudo, mas não resolve. Não quando o amor vem acompanhado de dor. Não quando cada conversa pesa, não quando cada palavra fere. E talvez o mais doloroso de tudo isso é que quem machuca não vê, não percebe, acredita que está certo, acredita que está ensinando, acredita que está protegendo, acredita que está amando, mas amor sem cuidado, sem escuta, sem respeito também machuca. Machuca fundo, machuca de um jeito que não parece por fora, mas muda tudo por dentro. E tem uma dor que quase ninguém fala, que quase ninguém vê, que quase ninguém entende, que é a dor de um filho que ainda ama, mas não consegue mais ficar. E tem outra dor que também não se fala, que é a dor de uma mãe assistindo isso acontecer em silêncio, sem poder impedir, sem poder consertar, sem poder proteger. Porque às vezes não é falta de amor, é excesso de dor. E se você é pai, se você é mãe, eu não estou aqui para te julgar, mas eu preciso te dizer uma coisa, do fundo do coração, com toda a dor de quem já viu isso acontecer. Presta atenção na forma que você fala com o seu filho. Presta atenção no tom, nas palavras, na insistência, no que você repete, no que você não escuta. Porque às vezes, sem perceber, você pode estar quebrando o lugar onde seu filho deveria se sentir seguro. E quando esse lugar quebra, não é imediato, não é barulhento, é silencioso. É lento, é aos poucos, até que um dia não volta mais a ser o que era. Porque nenhuma criança se afasta de quem ama sem antes tentar ficar.
E nenhuma criança deveria precisar escolher entre amar ou ter paz. E se você ainda tem tempo, escuta de verdade, antes que o silêncio seja a única resposta que reste. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Melhorei um pouco. Pra mim, esse relato é um relato maravilhoso. Eu acho que traz muita coisa, independente da situação. Você pode não ser casada, pode não estar exatamente na mesma situação, mas às vezes o dia a dia faz com que a comunicação, a gente esqueça da comunicação, a gente não preste atenção em como a gente está se comunicando. E eles falam, não é que é algo que assim não se fale. Então vamos prestar atenção antes que o silêncio seja a única resposta daí que você vai ter. Tá bom? E de novo, não é falta de amor. Nunca é falta de amor. Mas acontece. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai ser essa choradeira, esse vídeo sempre. Eu não vou fazer vídeos com relatos assim, eu só achei que esse relato em si era um relato maravilhoso que eu tinha que compartilhar com vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo, que eu espero ser super diferente desse. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso, eu acho que esse vai ser o próximo vídeo. É isso, beijo. Até.